Além disso, uma das críticas mais recorrentes é que o professor hoje não sabe ensinar, né, e os alunos não querem aprender. Né, que a escola boa era a escola lá de antigamente. Aí, quando que é esse antigamente é que é, né? Quer dizer, me parece que tem a construção de uma memória de determinada escola ou de determinado jeito de ensinar e de aprender que diz, não, isso era bom. E hoje, não. E como é que fica isso? Né? Que história é essa? Bom, aí nós buscamos, né, na história da educação brasileira, né? Se nós buscarmos desde os tempos mais remotos que os portugueses se instalam aqui, eles ensinam, se ensina para quem? Né? Se ensina para as elites. Os filhos dos senhores do engenho, né? Se ensina as sinhazinhas dentro né, das casas grandes e tal. E a população, de modo geral, né, os homens e mulheres livres, pobres, né, precisam trabalhar, precisam produzir para a sua sobrevivência. Os escravizados, escravizado e escravizado, são raras experiências de alfabetização ou de escolarização de escravizados. Temos algumas experiências pelo Brasil afora, mas são ínfimas perto do restante. Os indígenas também, né? E vai se dando continuidade a isso, né? Mesmo quando o Brasil vai se urbanizando na virada do século XIX para o século XX, né? As cidades vão crescendo, a população vai aumentando nas cidades, começam, né, ou vão se desenvolvendo as atividades industriais, então, ao mesmo tempo, né, vai se mantendo, então, muito dessa escola para a elite. É claro, não nego, e são cruciais, experiências desenvolvidas nos centros urbanos pelos movimentos anarquistas, movimento sindical, comunistas, né, que fizeram muitas experiências de educação e escolarização de sujeitos, né, muitas aulas, muitos noturnos, espaços noturnos. Isso atravessa todo o século XX. Né, essas experiências, mesmo com toda a repressão, né, se pensar Vargas reprime, a ditadura militar reprime, né, não é tão boa assim como querem dizer, né, teve repressão lá no Vargas, não é o Getulinho pai dos pobres, como se coloca, né, teve uma ditadura Vargas, teve uma ditadura 64, e esses momentos reprimiram, né, essas experiências educativas. Também no meio rural, em Santa Catarina, nós temos muitas experiências de imigrantes, especialmente imigrantes alemães, né, ou de origem alemã, aonde construíam essas comunidades, um elemento central era a escola, né, muitas vezes o próprio pastor sendo professor ou tendo a igreja, né, o espaço de culto como espaço de escolarização. Também são muitas experiências, também italianos, poloneses, né, todos esses imigrantes que vêm para o Brasil na virada do 19 para o 20, ou começo do 20, têm as suas escolas, que também foram fechadas, né, período de nacionalização, período Vargas, Segunda Guerra Mundial, fecham essas escolas. Então, tem essas experiências. Mas, de modo geral, a escola se constroem as grandes congregações religiosas, que são educadoras, né, várias congregações, jesuítas, franciscanos, né, carmelitas e, né, outras congregações que desenvolvem atividades educativas. Mas é para quem? De modo geral, não são experiências de ensino, não é um ensino para trabalhadores, filhos de trabalhadores ou ex-escravizados, né, no século XX, ou indígenas, são raros os casos, mas é para filhos de elite, que é essas congregações. Ao mesmo tempo, vai se construindo, né, vem se construindo uma perspectiva de educação pública, né? E aí a própria ideia de escola pública durante muito tempo foi de que a escola pública era melhor, era mais forte, né, que se colocava a ideia para essa escola. Mas mesmo assim é uma escola elitizada, né? Olha as populações negras e indígenas e pobres desse país, quando que eles vão ter escola? A escola, para essa população, ela é muito recente, né? Ela tem 40, 50 anos, a escolarização massiva, né? E aí tentar
alfabetizar todos, esses são movimentos muito recentes. E aí tem uma contradição, porque se antes era uma escola para as elites, então era uma certa... as pessoas vinham com certo conhecimento de algumas coisas, um pai, uma mãe que sabia ler, já ensinava, já tinha condição de comprar um livro, tudo isso. E então, nesse sentido. Por outro lado, o professor era o centro do conhecimento. Né? As pessoas não tinham a profusão de informações que nós temos diariamente hoje. Qualquer criança de 3 anos aperta um computador, ela sabe buscar uma centena de coisas que lhe interessam e ela vai sendo, né, alfabetizada mediaticamente, vai tendo conhecimento, vai tendo todas essas outras informações. Sendo que, né, em outros tempos, a escola era o centro de conhecimento. Então, o professor sabia. E se o professor sabia, ele tinha os livros, ele tinha estudado, ele era a autoridade no conhecimento. Então, nós temos uma escola que é para um grupo elitizado, um professor que é o centro do conhecimento, ele fala, os alunos escutam, ele ensina, os alunos aprendem, ele cobra em provas, ele é rígido, o aluno não pode se manifestar, o aluno não tem opinião, o aluno não conhece, né? Esses são os princípios básicos dessa educação, que, de certa forma, se perpetua até hoje. Muito dessa forma escolar, dessa forma de fazer escola, de fazer educação, se perpetua. E quando se constrói uma escola massiva, onde se torna obrigatório colocar todas as crianças na escola, independente se ela é negra, se ela é branca, se ela é indígena, se ela é de origem alemã, italiana, seja do que for, ela tem que ir para a escola. E se ela tem que ir para a escola, essa escola nem sempre atende às suas necessidades. Imagina um menino que vende coisas na rua. Ele vende, ele sabe quanto vale a mercadoria dele, ele sabe o troco, ele sabe dar o troco para a pessoa, mas ele chega na escola, se diz que ele não sabe matemática. Né? E esse menino vai sendo escanteado, vai sendo silenciado porque ele não sabe matemática, ele não sabe. Ou um menino, uma menina negra que chega na escola e ele é o único, ou tem mais 2 ou 3 negros naquela sua sala ou naquela sua escola, e ele é o diferente. Ele é escanteado. Ou pensar para as comunidades indígenas, se leva uma escola totalmente estrangeira para aquela cultura, né, que fala de um mundo não indígena, de um mundo não rural, não da mata, né? E todos aqueles saberes dele não valem. Então, esses sujeitos, eles não aceitam ser silenciados, eles não aceitam ser moldados em outras culturas. Então, o que eles fazem? Eles reagem. Ele não presta atenção, ele fica desenhando, ele vai cutucar um colega, ele vai jogar buchinha de papel. Né? Dali a pouco o colega fala uma bobagem dele, chama de negro de qualquer coisa, o que ele vai fazer? Ele vai lá, vai dar porrada mesmo, vai reagir. E isso tudo está dentro da escola. Né? Então não é aquela escola pacífica, tranquila, idealizada, que eu também tenho sérios questionamentos se era tão ideal, tão boa como se diz, né? Como tão saudosista de uma escola que se cantava hino, que se aprendia inglês, francês, latim, não sei o que mais. Né? E se era tão boa assim, né? Por que não era para todos? Né? Então tem uma série de questões, e aí precisamos problematizar essa ideia de que a escola não atende, ou que a escola brasileira é ruim, que não sei o quê. Mas por quê? E aí eu questiono e coloco a pergunta. Quando você vai falar, por exemplo, de uma história da comunidade, quando você vai levar um senhor ou uma senhora idoso, que é do bairro, que várias daquelas crianças conhecem, leva para a escola para contar a história, para ver o que acontece com aquelas crianças. Elas ficam com aquele olho desse tamanho brilhando, ficam silenciosas, ficam quietas, levantam a mão, querem perguntar muito. Por quê? Porque aquilo ali tem vida, aquilo ali tem a ver com a vida delas. Né? Tenta pensar uma educação que leve para a vida.
Não estou dizendo que se fica só nisso, não é isso, mas é que o ponto de partida, e é que aí o nosso saudoso Paulo Freire também dizia, né, que o grande equívoco, né, foi se apropriar do pensamento dele para dizer que se tinha que trabalhar com a realidade do aluno, etc. E aí se fez muita coisa ficando só na realidade e não fazendo relação. Ele sempre dizia que a realidade é ponto de partida, é ponto para ir além, para outros conhecimentos, outros espaços, outros tempos. E aí, nessas relações todas, né, como é que isso vai acontecendo, então, acontecem essas relações dentro da escola. Que hoje nós temos um menino e uma menina que tem 1,5 milhão de informações e muito mais interessantes do que o professor lá na frente, no quadro e no giz, querendo que ele copie, ou fazendo com que ele copie páginas e páginas do livro, ou copie todos os exercícios do livro, que ele pode responder no livro, né? E focando muito num modelo de ensinagem, né, que é lá do século XIX, lá do século XVIII. Vamos olhar, por exemplo, para um jovem do ensino médio que tem uma química, que tem aulas de química. O que é aquela química do ensino médio? Ele não consegue perceber que o esmalte que a menina vai usar para pintar sua unha, e às vezes dentro da sala de aula, com razão, porque muitas vezes as nossas aulas são muito chatas, né? Não só as da química, mas as minhas também, né? Mas pensar que aula para um jovem, na boa parte das vezes, é uma coisa chata, né? Mas ela não consegue perceber que ali tem química, né? Que a acetona, o que ela vai usar para limpar a unha, é um componente químico. Ela não consegue fazer essa associação. Ou da física. Né? Ou da geografia, quando vamos falar que nós somos 9 planetas ainda. Como a gente já sabe que eles veem em televisão, eles sabem que são tantos outros. Ou vamos falar da história, né? Do Pedro II, da Isabel, da vinda da corte e tal, ele sabendo que tem uma história ali no bairro dele. Ele sabe que a avó dele veio da África, ou a bisavó veio da África, veio escravizada, ele frequenta uma terreira, né? Ele tem saberes, ele sabe de comida de santo, ele sabe tocar música para o santo, ele sabe tudo isso, mas isso a escola ignora. Então, como é que a gente quer que esse sujeito aceite a escola, que ele queira a escola? Então, e também não é uma coisa só. Por outro lado, tem muitas crianças, muitos jovens que querem a escola, que eles sabem e eles agarram aquilo ali como a chance da vida, né? Que é via escolarização e, mais recentemente, a universidade. Né? Por que a universidade hoje, com as cotas, por exemplo, né? Ainda ontem eu vi uma reportagem na televisão, onde os jovens cotistas, né, são pouquíssimas. Um dado que eu ouvi, de 90 jovens cotistas que foram acompanhados na USP, apenas 2 desistiram. Né, e têm as melhores notas. Por que eles têm as melhores notas? Porque eles sabem que é a chance. Né? E assim, em diferentes outros espaços. Né? Então, precisamos pensar a escola como um elemento da sociedade, não algo à parte da sociedade ou reflexo da sociedade, não, é algo de mão dupla com a sociedade. Então, o que a escola fala está na sociedade, o que a sociedade fala vai para dentro da escola. E aí, muitas vezes, o problema é porque esse social, essa vida, essa experiência desse sujeito não chega na escola. Né? É sempre a história dos outros, é a experiência dos outros, é a vida dos outros, é o que os outros ensinaram. E quando não, né, desvalorizamos o que acontece no nosso município, no nosso estado, no nosso país. Né? O melhor é o que acontece na França. Então, ontem à noite ainda havia uma série que está acontecendo na TV Futura, né, que é sobre branquitude. E ontem era um indígena, né? Agora esqueci o nome dele. Angatu. Agora esqueci. Mas, enfim, é um indígena, é um doutor em arquitetura pela USP. Né? E ele dizia que em São Paulo é aquela questão, fora nordestinos o tempo inteiro. Né? E aí ele colocava uma situação de que se questionou e dizia, bom, os Estados Unidos, né, os nordestinos são para São Paulo, o que o brasileiro é para os Estados Unidos. E aí, né, se retrucava dizendo,
Lá não é lugar de brasileiro mesmo. Então, né, eu sempre tenho que dizer que o outro, né, que esse sujeito com o qual eu convivo, ele é menos do que eu, então eu me afirmo. Então, essas situações todas. E aí, nesse sentido, nós olhamos e lemos todos os autores estrangeiros, não lemos autores brasileiros, e aí a universidade tem que fazer o seu meia-culpa, né, porque não traz para os seus cursos, não traz escritores negros, não traz escritores indígenas, não traz autores latino-americanos, não traz autores africanos, basicamente são os autores dos Estados Unidos e dos países europeus que nós lemos em nossos cursos, né, e o curso de História é pródigo nisso, a Pedagogia e vários outros cursos, né, olham para fora e não olham para si, e esse não olhar para si vai construindo sujeitos que vão lá para a escola e que também não vão olhar para si e não vão olhar para os seus sujeitos que estão lá na escola. Então, essas relações. Então, precisamos pensar com uma complexidade muito grande, que não dá para dizer que é isso a escola, ou é por isso que não se aceita, ou por isso que a escola está nessa condição. Não, tem N escolas, tem N situações, e tem N relações que perpassam a escola, que estão cotidianamente lá dentro, né? Então, precisamos pensar a escola como uma multiplicidade de experiências, de saberes, de formas de fazer, né? Então, tudo isso precisa vir para as nossas aulas. Como trazer para nossas aulas é o grande desafio de qualquer educador, né? É conseguir dialogar com esses saberes dos sujeitos que estão na sua sala de aula.